Olá galera, eu quero jogar um jogo. Ao clicar nesse vídeo vocês ativaram a bomba que está inserida no aparelho que vocês estão assistindo. E para não detonar vocês têm que assistir esse vídeo até o fim e deixar o like. Será que vocês conseguem assistir até o fim? Vocês têm coragem? Ou vocês querem a morte? Viver ou morrer? Façam a sua escolha. Jogos Mortais, saga lançada entre 2004 a 2017 contendo 8 filmes do gênero terror, ajudando a popularizar o subgênero do Torture Porn, uma das sagas de terror de maior sucesso com vários fãs, sendo criada por James Wan e Leigh Whannell, que depois de terminarem a escola de cinema, tiveram a ideia de fazer um filme de terror de baixo orçamento, mas sem conseguir produzir na Austrália, país natal deles, foram para Los Angeles para assim conseguirem produtores e fazer o filme. Então filmaram um curta-metragem chamado Sol, sobre a armadilha de urso que aparece no filme, estrelado pelo próprio Whannell. Esse curta deu certo e atraiu alguns produtores do selo da Twisted Pictures e sendo distribuído pela Lionsgate, tendo um orçamento de $1,5 milhão, com as filmagens acontecendo o mais rápido possível por causa do baixo custo, e lançado o primeiro filme em 2004. Sol, no Brasil, Jogos Mortais. Dirigido pelo Wan e escrito pelo Whannell, que também atua no filme. O enredo segue 2 homens que acordam no banheiro sujo, o Dr. Lawrence Gordon e o fotógrafo Adam. No meio do banheiro está um cadáver de um homem que se matou com um tiro. Os dois estão com os pés acorrentados, sem saber o porquê estão aí, encontram fitas de gravação que explicam que estão num jogo. O Dr. Gordon tem um determinado tempo para matar o Adam, ou sua mulher e filha serão mortas. E através disso o Dr. Gordon fica lembrando de quem está por trás disso, que há meses atrás surgiu um serial killer chamado Jigsaw, que pega pessoas que, segundo ele, não valorizam a própria vida ou a dos outros, e as colocam em armadilhas para tentarem sobreviver, e se escaparem iam dar mais valor à própria vida. Das vítimas que não conseguem escapar, ele deixa a marca de um quebra-cabeça, daí o seu nome de Jigsaw, o assassino do quebra-cabeças. Um dos policiais que estava investigando é o Tenente Trap, que suspeitava que o Dr. Gordon era o Jigsaw porque a caneta dele foi encontrada numa cena de crime. E durante a investigação encontra uma vítima que sobreviveu ao jogo do Jigsaw, chamada de Amanda, que foi escolhida por ser uma viciada em drogas, que é a cena mais lembrada do filme da sua armadilha de urso, que abria a barriga de um cara que estava na sala junto com ela para tirar a chave que estava dentro e soltar a armadilha antes que abrisse as mandíbulas e ela acabasse morrendo. A cena que aparece também outro personagem muito conhecido, que é a marionete que o Jigsaw usa para se comunicar com as vítimas, chamada de Billy. Ele aparece na televisão e às vezes também andando em triciclo. O detetive Trap, ainda suspeitando do Gordon, passou a vigiar a casa dele, principalmente depois do seu parceiro ter morrido numa investida contra o Jigsaw. Mas é descoberto que quem está observando o Adam e o Gordon do banheiro para ver se ele consegue cumprir o jogo é o Zep, um funcionário do hospital que o Gordon trabalha. E com o tempo acabando e o Gordon não matando o Adam, o Zep vai para matar sua esposa e filha. Só que o Trap consegue chegar a tempo e começa um tiroteio com ele. Ele foge e o Trap o persegue, chegando no local onde está o Gordon e o Adam. Mas o Gordon, desesperado, pega uma serra e corta o próprio pé. E soltando, ele pega a arma do morto e com a bala consegue atirar no Adam, supostamente o matando. O Zep briga com o Trap e acabam matando com um tiro. Ele chega no banheiro, mas diz pro Gordon que foi tarde demais. Então o Adam, que ainda estava vivo, o agarra e consegue matá-lo. O Gordon se arrasta para fora do banheiro para procurar ajuda. E o Adam, lá acorrentado, começa a procurar no bolso do Zep se tem alguma coisa para se soltar. Aí encontra uma fita de gravação, mostrando que o Zep também estava no jogo. E aí vem a grande revelação. O morto que estava com ele se levanta, se revelando ser o Jigsaw, que estava fingindo de morto todo esse tempo. Ele vai embora e fecha a porta do banheiro, deixando o Adam para morrer, dizendo a famosa frase: fim de jogo. Jogos Mortais, mesmo com baixo orçamento, e a trama se passando a maior parte num local com 2 personagens, prende muito a atenção, com um terror psicológico que vai aumentando a cada minuto. Uma direção do Wan precisa, que a direção é mais calma do banheiro, e nas cenas das armadilhas usa vários cortes e giros, para deixar a cena bem mais angustiante, algo que se tornou marca registrada de toda a franquia. A violência não é tão extrema como nos próximos que viriam a seguir, mas os efeitos que tem são bons.
O melhor, de novo, é a cena da armadilha de urso, que foi o que chamou mais a atenção do público na época, e a partir disso as próximas sequências passaram a usar armadilhas no mesmo molde. O filme tem boas atuações do Leigh Whannell, o Cary Elwes, o Danny Glover e o Tobin Bell como Jigsaw. Mesmo só aparecendo uma ceninha ou outra e a sua voz lhe gera uma ameaça de alguém que sabe o que está fazendo. E claro, também a participação da Shawnee Smith como Amanda, outra personagem que se tornaria uma das mais lembradas da franquia. Uma ótima trilha sonora que também se tornou marca registrada. Você ouve essa trilha, você já lembra de Jogos Mortais. E o final surpreendente e muito bem encaixado. É um dos melhores, não é o meu favorito, mas é um ótimo começo para essa saga. Dou a ele a nota 9. Nas bilheterias arrecadou mais de 100 milhões. Um sucesso inesperado, mas as críticas foram mistas a positivas. Mas o público em geral avaliou bem, garantindo uma sequência lançada um ano depois, Jogos Mortais 2, de 2005, com o Leigh Whannell voltando apenas como produtores executivos e o roteiro escrito pelo Whannell e a direção indo para Darren Lynn Bousman. A trama se passa meses após o primeiro, e seguimos o detetive Eric Matthews, que está atrás do Jigsaw, e na investigação consegue encontrar seu esconderijo e com o grupo da SWAT consegue invadir e rendê-lo, só que ele tem uma carta na manga. Enquanto estão aí, ao mesmo tempo, 8 pessoas estão participando de um jogo. Entre elas está o Daniel, filho do Matthews, que está acompanhando tudo por câmeras. E se quiser ver o filho de novo, precisa participar do jogo, conversando com o Jigsaw até o tempo acabar. E na casa onde está acontecendo o jogo, os 8 participantes estão respirando um gás mortal. E os antídotos estão pela casa. Um deles está num cofre. Entre os participantes está novamente a Amanda, que após o jogo anterior, ela voltou a cometer erros. Eles então passam a enfrentar armadilhas, com alguns morrendo. Durante a conversa entre o Jigsaw e o Matthews, nós sabemos o seu nome verdadeiro. O seu nome é John Kramer. Ele era um engenheiro civil que determinada vez soube que estava com câncer e recebeu essa notícia do Dr. Gordon. Sem esperança de cura, ele tentou cometer suicídio, mas acabou sobrevivendo. Após isso, ele decidiu que passaria os últimos dias de sua vida tentando entender o que faz o ser humano sobreviver, criando então esses jogos, pegando pessoas que, segundo ele, não merecem a vida que têm, porque elas não valorizam, e no jogo elas terão que sobreviver, botar todo o seu instinto de sobrevivência para fora. Enquanto a conversa se desenrola, na casa, um dos participantes, chamado Xavier, descobre que a combinação do cofre está na nuca de todos os participantes. Então passa a atacar todos eles para ter a combinação e salvar a própria vida. O Daniel e a Amanda conseguem fugir e, com um plano, acabam matando o Xavier. Enquanto isso, o Matthews perde a paciência com Jigsaw, o espanca e o obriga a mostrar onde está seu filho, indo sozinho com ele, chegando onde supostamente está ocorrendo o jogo. E aí vem outra revelação: o jogo não é ao vivo. Tinha acontecido algumas horas e o Daniel estava são e salvo num cofre com oxigênio junto com eles. E o Matthews encontra Amanda, que o dopa, revelando ela ser a ajudante do Jigsaw, o deixando acorrentado no banheiro por vingança pelo que ele fez com ela no passado, fechando a porta e dizendo fim de jogo. Jogos Mortais 2 é o meu favorito, com um enredo que surpreende, produção mais caprichada, pelo maior orçamento, personagens com maior tempo de tela. O Tobin Bell como Jigsaw está ótimo e dá até para entender as suas motivações. Mesmo ele doente com câncer, ele passa ainda uma ameaça. E a Shawnee Smith como Amanda bem melhor, com mais atitude, participando da cena mais angustiante, que é da armadilha da piscina de agulhas, que só de lembrar dá uma agonia na pele. Os outros atores também estão bem. As armadilhas aqui são mais bem construídas e marcantes, com mortes bem sangrentas. E um plot twist que eu gosto. Eu acho que funcionou muito bem, com a Amanda fazendo parte do jogo. Tem seus furos, mas eu ainda acho esse o melhor filme, é o mais divertido de se assistir. Dou a ele a nota 10. Nas bilheterias arrecadou mais de 140 milhões. Os críticos avaliaram negativamente, mas de novo o público foi positivo, indo para o terceiro filme lançado em 2006, Jogos Mortais 3. Novamente dirigido pelo Darren Lynn Bousman e escrito pelo Whannell, com ele e o Wan novamente como produtores executivos, e sendo feito em homenagem ao produtor Greg Hoffman, que morreu durante a produção do segundo filme. A trama se passa após o 2, com o Matthews preso no banheiro, ele consegue se soltar quebrando o pé. Após isso, não é mais visto durante boa parte do filme. E a polícia continua à procura do Jigsaw, que conseguiu fugir com a sua ajudante Amanda. Um dos policiais que está à sua procura é o detetive Hoffman.
outro personagem que aparecia bem mais nas sequências que viriam a seguir. Mesmo com o câncer piorando, o Jigsaw continua com seus jogos bem sádicos. E a próxima vítima é a Doutora Lynn, que é sequestrada e levada para o esconderijo dele para participar de um jogo. Ela tem que operá-lo ali mesmo e fazer com que ele viva o maior tempo possível. Se não conseguir, um dispositivo que está no pescoço dela explodirá se o coração dele parar. Ao mesmo tempo, acompanhamos Jeff, um homem que busca vingança pelo motorista bêbado que matou seu filho, e está no jogo. E a Lynn precisa manter o Jigsaw vivo até o Jeff terminar o jogo dele, que é passar por vários obstáculos e, se terminá-lo, irá encontrar o homem que tanto procura para ter a sua vingança. No jogo, ele encontra uma mulher que foi a testemunha que não foi para o julgamento para acusar o motorista e também o juiz que deu pena leve para ele. O Jeff, com raiva, mesmo assim tenta salvá-los, mas mesmo assim os dois acabam morrendo. E no final do jogo, ele encontra quem tanto procura, o jovem Timothy, responsável pela morte do seu filho, na armadilha que eu considero a pior de todas, a armadilha do crucifixo, em que seu corpo está nesse aparelho que começa a girar, torcendo todo o seu corpo e quebrando todos os ossos. Ele acaba morrendo, mas no final Jeff se redime e diz que o perdoa. O Jigsaw, sabendo que o Jeff terminou seu jogo, pede para Amanda soltar a Lynn, só que Amanda não quer. Mesmo com a assistência do Jigsaw, ela atira na Lynn. O Jeff aparece e atira a Amanda, revelando que ele é o marido da doutora. E o Jigsaw fala para Amanda enquanto está morrendo que ela também estava num jogo sem saber. O jogo dela é deixar a Lynn viva, porque a Amanda começou a sabotar os jogos do Jigsaw para as vítimas não conseguirem escapar e morrerem de qualquer jeito. Então ele bolou esse jogo para ver se ela conseguia deixar alguém vivo. E acabou perdendo. O Jigsaw então fala pro Jeff se ele aprendeu que a vingança não é nada e dá duas opções para ele. Ele pode levar sua mulher para o hospital ou pode pegar ali um aparelho e matar o Jigsaw para continuar sua vingança. E é o que ele faz. Ele pega uma serra e corta o pescoço do Jigsaw. Só que com a morte dele, o dispositivo da Lynn explode, a matando de uma vez. E o Jigsaw, antes de morrer, tem outra carta na manga. Ele revela que estava com um gravador, dizendo pro Jeff que ele perdeu e que ele pegou a sua filha, que está numa sala que só ele sabia, terminando o filme com ele gritando em agonia. Jogos Mortais 3 é outra boa sequência, mas já começou mais problemas no roteiro, o ritmo se arrasta, as reviravoltas dá pra sacar antes de acontecer, coloca muitos flashbacks, alguns legais, tipo o flashback de como foi feito a armadilha do banheiro, mas outros são muito desnecessários. Os cortes rápidos em si funcionam, mas outros ficam um pouco enjoados. Agora a produção está maior, a fotografia e direção até que tão competentes, as atuações como do Tobin Bell e a Sharon Smith ótimos, mesmo perto da morte ele se mantém no controle e mostrando o quanto é um malandro. Porque ele dá duas escolhas para a pessoa, você pode escolher isso ou você pode escolher aquilo, mas sempre tem que ser a escolha que ele quer. E a Sharon Smith como Amanda tem uma grande evolução, mostrando o lado bem mais revoltado e psicótico da personagem, que o Jigsaw fez com ela nos outros filmes teve uma consequência muito grande na sua mente. E a violência a partir daqui se tornou mais extrema, com muito sangue, os efeitos muito bem realizados, como na parte da cirurgia. Parece que você está vendo uma cirurgia real. Se o Oscar não tivesse frescura de indicar filmes de terror, os Jogos Mortais tinha muita chance de ser indicado para melhores efeitos de maquiagem. O final dá um bom desfecho, até surpreendente, mas ainda ficou alguns furos que precisavam ser explicados nos filmes que viriam depois. Eu dou a Jogos Mortais 3 a nota 8,5. O filme arrecadou 160 milhões, a maior da saga. As críticas de novo foram negativas dos críticos, mas o público, como sempre, avaliou mais positivamente. E em 2007 vem Jogos Mortais 4, dirigido novamente pelo Darren Lynn Bousman, e o roteiro ficando agora com o Patrick Melton e o Marcus Dustin, e o Ann e o Annell apenas como produtores executivos até o final da saga. O filme já começa sangrento, mostrando a autópsia do corpo do Jigsaw. De novo, o Oscar é fajuto, dava para ter sido indicado a melhor maquiagem. Parece que você está vendo uma autópsia mesmo num corpo de verdade. No estômago do Jigsaw é encontrada uma fita, que ele engoliu antes de morrer. E o detetive Hoffman acaba ouvindo essa fita, com o Jigsaw dizendo que mesmo morto, os jogos apenas começaram. E depois acompanhamos o comandante da SWAT,
o Rick, que entra no jogo do Jigsaw por causa da sua obsessão de tentar salvar a qualquer custo as pessoas. Então ele vai ter a chance agora de tentar salvar mesmo uma vida, tendo 90 minutos para completar as tarefas. O detetive Hoffman e o Eric Matthews, que está vivo, foi mantido preso todo esse tempo, irão morrer. Ele precisa ir até armadilhas e decidir se as pessoas que estão nela merecem viver ou morrer. Das vítimas tem uma cafetina, um dono de motel estuprador e um pai abusivo. Ao mesmo tempo, acompanhamos uma dupla de detetives chamado Strong e Paris, que suspeitam que a Amanda não é a única cúmplice do Jigsaw, e ele tinha outro ajudante. Eles então vão interrogar a Jill, que é a ex-esposa do Jigsaw, que o John é um engenheiro civil, até que de sucesso, estava começando um negócio e a sua esposa Jill estava grávida e estava trabalhando numa clínica de reabilitação para pessoas viciadas. Mas um desses viciados, chamado Cecil, tentou roubar o local e na fuga acabou batendo a porta na barriga da Jill, matando então o seu filho. O Jigsaw, então revoltado, pegou o Cecil e o colocou no jogo, sendo ele a primeira vítima dele. Depois disso, teve a notícia do câncer e o resto é história. Numa cena de um dos jogos, a agente Paris acaba sendo ferida, e o Stratham consegue descobrir o local onde está acontecendo os jogos, e ele vai para lá. Na sua procura, ele acaba encontrando o Jeff, tendo a revelação de que esse filme se passa ao mesmo tempo que o 3. Ele acaba tendo no Jeff o matando e descobrindo lá os corpos do Jigsaw, da Amanda e da Lynn. Voltamos a acompanhar o Rick, que consegue chegar ao local onde está o Hoffman e o Eric Matthews, que está com outro cara que é o advogado do Jigsaw, que também está no jogo. Mas o desafio para o Rick não era ele chegar a tempo, e sim deixar o tempo passar e acabar com a sua obsessão de a qualquer custo salvar uma vida. Ele não aprende isso, acaba levando um tiro, as armadilhas se iniciam matando o Matthews, o advogado do Jigsaw acaba morrendo também, e o Rick lá sangrando. Vem outra descoberta, que o Hoffman não estava em perigo, ele era o outro ajudante do Jigsaw. O Hoffman diz a frase fim de jogo e vai lá para a sala onde está o Stratham e o fecha, para deixar ele lá. E fim de filme. E tem a cena da autópsia que vem depois dos ocorridos aí. Jogos Mortais 4 decai muito a qualidade. O roteiro não é muito interessante, o personagem do Rick não tem muito carisma para se acompanhar, e a morte do Jigsaw pode ter sido surpreendente, mas acabou gerando um grande furo, porque ele carregava a saga. Sem ele, eles tiveram que colocar a cada filme flashbacks sobre o seu passado. Por que fez isso, por que pegou aquela pessoa, como ele se tornou isso. Algumas são interessantes, mas outras é muita forçação de barra. E aqui fica mostrando que ele é um ser onipresente, que cada pessoa que coloca no jogo, ele conheceu, ele viu, ele sabe o nome, ele sabe que você fez aquele crime, além de ser um super gênio, porque ele sabe o que você vai fazer no jogo, e se isso vai te matar, ou se aquilo vai matar outra pessoa. Ele vê o futuro, então. É engraçado, eu acho que até uma pessoa que o irritou no trânsito, ele coloca no jogo. Ei, você aí, tá me irritando, eu vou te colocar no jogo. Olhou feio na rua pra ele te coloca no jogo. Além de se tornar um vilão de quadrinhos, que as armadilhas dele são super mirabolantes. As do primeiro filme eram mais simples, mas depois é armadilhas super exageradas. Mas depois do 2, o público não queria ver um filme com a super trama, um super roteiro. Só queria ver mesmo armadilhas bem criativas e mortes gráficas. E aqui tem aos montes, muito sangue e mutilações. O Tobin Bell de novo como Jigsaw está bem, mesmo aparecendo mais em flashback, ele ainda tem o seu carisma para te manter interessado em continuar assistindo o filme. Já o final é previsível, mas no todo ainda é um filme que dá para assistir. Eu dou a ele a nota 6,5. Arrecadou 139 milhões, ainda um sucesso, mas as críticas como a do público começaram a ser mais baixas. E em 2008 saiu Jogos Mortais 5, dirigido por David Heckley, o desenhista de produção dos filmes anteriores, se passando após o 4, em que descobrimos como Hoffman se tornou o cúmplice do Jigsaw, que ele tinha uma irmã que foi morta pelo namorado chamado Seth. E quando o Jigsaw começou a fazer as suas vítimas, o Hoffman capturou o Seth, colocou num jogo para morrer, para todos pensarem que foi um jogo do Jigsaw. Mas o John descobriu e o sequestrou, e fez uma proposta para ele ajudar nos seus jogos. Sua carreira ia ter fim, e ele concordou, o ajudando nos jogos do primeiro filme e também no jogo da Casa de Gás do segundo. E na armadilha do 4 junto com o detetive Matthews, ele tentou ser o único sobrevivente. Ele foi onde a filha do Jeff estava e a resgatou, se posando então de herói. E o Strong, que estava preso, ele o capturou e colocou numa armadilha, com a caixa presa na cabeça que começou a encher de água.
mas ele bem esperto conseguiu escapar. E na delegacia, o Hoffman é promovido e encerra o caso do Jigsaw, que agora está morto. A ex-esposa dele, Jill, recebe de herança uma caixa, com um conteúdo muito importante que só seria revelado no próximo filme. E a parceira do Strong, a Paris, acabou morrendo. Mas ele, desconfiado, continua sua investigação e descobre que o Hoffman é o segundo cúmplice do Jigsaw. Só que ele, suspeitando disso, passa a armar contra o Strong para todos pensarem que é ele o segundo cúmplice do Jigsaw. Enquanto isso, acompanhamos 5 pessoas que estão num novo jogo, que o John, antes de morrer, deixou vários jogos planejados, e o Hoffman encarregado de cumpri-los. Essas 5 pessoas foram responsáveis por um incêndio num prédio que resultou na morte de pessoas. E no jogo elas têm de parar de ser egoístas e se ajudarem. Aí sim todas escaparão. Mas não é isso que elas fazem e uma passam a morrer, sobrando um casal, que o último desafio é encher o recipiente com o sangue deles. Mas se os 5 tivessem sobrevivido, cada um só ia dar um pouquinho de sangue. Mas como não aprenderam, os 2 precisam dar o sangue em dobro. Mesmo quase morrendo, os 2 conseguem encher o recipiente, mas acabam desmaiando. E o Strong consegue achar o esconderijo do Hoffman e, entrando numa sala, acha um caixão cheio de vidro. E perto tem um gravador que diz que é para ele entrar no caixão se quiser sobreviver. Mas ele, achando que é uma armadilha, não entra. Aí quando o Hoffman chega, os 2 começam a brigar e ele enfia o Hoffman dentro do caixão. É descoberto que sim, se ele tivesse entrado no caixão, ficaria vivo. A porta se fecha, o caixão abaixa para dentro de um local seguro e as paredes se fecham, matando o Strong. E na delegacia, o Hoffman conseguiu incriminá-lo de que ele é o cúmplice do Jigsaw. E fim de filme. Jogos Mortais 5 eu considero o mais fraco, antes do 8. É muito confuso, tem erros de continuidade. O Costas Mendelo como Hoffman não acho legal, ele não é muito carismático. A Amanda pra mim é um personagem muito melhor. E as pessoas do jogo eu acho muito chatas, não dá pra torcer pra elas. O final novamente já sabe como termina, ele tenta ser surpreendente, mas nesse ponto não dá. O Tobin Bell como Jigsaw na cena de flashback é a melhor coisa do filme, mesmo tendo os furos, como ele sequestrando o policial e as câmeras não filmam. A violência continua extrema, os efeitos legais e as armadilhas exageradas, mas no geral é o mais esquecível desses primeiros filmes. Eu dou a ele a nota 5. Ele arrecadou 113 milhões, uma queda, mas ainda deu retorno, e as críticas foram bem baixas. E um ano depois, em 2009, saiu Jogos Mortais 6, dirigido por Kevin Grutet, o editor dos filmes, e escrito novamente pelo Dunstan e o Melton, continuando após os 5 que o Stratham morreu e acusado de ser o cúmplice. E o Hoffman continuou o legado do Jigsaw nos novos jogos, em que descobrimos que a caixa que a Jill abriu tem as fotos das próximas vítimas. E o principal é o William, um corretor de uma agência de seguros de saúde que tem um esquema. Na hora de pagar os tratamentos, se a pessoa está muito doente, ele não paga. Mas se a pessoa está mais saudável, aí sim, decidindo quem vive e quem morre. Mas uma dessas pessoas que recusou o tratamento foi o John Kramer. E antes de morrer, ele deixou planejado o jogo dele. William é capturado, junto com seus funcionários, e o seu jogo ele tem que passar por várias salas, decidindo quem vive e quem morre entre os seus funcionários. E se completar, irá ver a sua família. Perto dali está a jornalista Pamela e uma mãe e seu filho, que estão em celas separadas, esperando o jogo terminar. É descoberto que a agente Paris não morreu, a polícia forjou sua morte para protegê-la do suposto segundo cúmplice do Jigsaw, que ela suspeitou que não é o Strong, e é encontrada a fita original do jogo do Seth, o homem que matou a irmã do Hoffman, que ele colocou no jogo matando para se passar por Jigsaw. Eles conseguem decodificar a fita, revelando a voz do Hoffman, mas como ele estava na sala, ele consegue matar todos os policiais, incluindo a Paris, e tacar fogo no local, para apagar as pistas, e volta para o local do jogo. E o William, terminando as tarefas, encontra a sua família, que é a sua irmã, a Pamela, a jornalista, revelando que a mulher e o filho eram de outro homem que ele negou o seguro de saúde e ele acabou morrendo. E o último jogo é se os dois deixarão o William sair vivo, ou escolherão a morte dele. A mulher não tem coragem, mas o filho sim, ligando a armadilha, matando o William com ácido sulfúrico. Fim de jogo. E o Hoffman, chegando no local, é imobilizado pela Jill, que o amarra na cadeira e coloca a armadilha de urso reverso nele. E a última foto que estava na caixa é a sua, que a última vontade do Jigsaw é que ele tivesse a sua própria prova.
ele consegue se soltar da cadeira e tirar a armadilha de urso, mas não antes de cortar um lado do seu rosto, terminando o filme continuando no seguinte. Jogos Mortais 6 é uma melhoria após o fraco quinto filme. O roteiro é mais interessante, com um ritmo melhor, as vítimas dos jogos são mais legais de se acompanhar, tendo uma boa crítica ao sistema de saúde americano, e as armadilhas chegando no nível máximo do sadismo, com ótimos efeitos, incluindo a armadilha da balança, que é muito brutal, e a armadilha do carrossel, que é uma das mais criativas. As atuações aqui estão um pouco melhores, o Tobin Bell de novo com o Jigsaw aparecendo em flashbacks, explicando algumas pontas soltas, voltando também a Sharon Smith como Amanda, em cenas novas, explicando o porquê dela atirar na Dra. Lynn, mesmo com o Jigsaw insistindo que não. Os diálogos são interessantes e poderiam até servir como um bom desfecho para a saga, mas eles decidiram continuar. Depois dos 3 primeiros, essa é uma das minhas sequências favoritas, e dou a ele então a nota 7. Ele arrecadou mais de 60 milhões nas bilheterias, a menor receita de toda a saga, e as críticas melhoraram depois dos 5. E a Lionsgate tinha planos de produzir um 7º e 8º filme, mas por causa da menor bilheteria do 6º, decidiram emendar os 2 filmes em um só, para assim encerrar tudo. Lançado em 2010, Jogos Mortais, o final, o primeiro a ser feito em 3D, dirigido novamente por Kevin Grutett e escrito de novo pela dupla Dunstan e Melton, em que o Hoffman escapou da armadilha de urso, consegue se tratar do ferimento e vai em busca da Jill por vingança. E ela então busca ajuda do detetive Matt, e se oferece para incriminar o Hoffman em troca de imunidade e proteção. Enquanto isso, acompanhamos Bob, um homem que ganhou fama e fortuna sobre sua história de sobrevivência em um jogo do Jigsaw. Mas que foi mentira, ele nunca esteve em nenhum jogo. E depois de uma sessão de autoajuda num grupo de apoio para vítimas do Jigsaw, entre elas está o Dr. Gordon, aparecendo depois de todos esses filmes, o Bob é sequestrado pelo Hoffman e colocado num jogo real, em que precisa passar por várias tarefas, tentando salvar sua publicitária, advogada e seu melhor amigo, que também sabiam da sua mentira. Mas sem sucesso, os 3 morrem. E a sua última prova é tentar salvar sua esposa, que não sabia da sua falsidade, em que precisa colocar ganchos nos músculos do peito, se suspender para assim desativar a armadilha da esposa, que dá errado e ela morre. O Hoffman consegue atrair o Matt para uma armadilha e acaba morto. Ele invade a delegacia, mata todos lá, até chegar na Jill, a colocando na armadilha de urso reverso, resultando na sua morte. Ele então destrói seu esconderijo e se prepara para ir embora, mas é emboscado por 3 figuras vestindo máscaras. Um deles tira a máscara revelando o seu Dr. Gordon, que ele era o 3º cúmplice do Jigsaw, que após o jogo dele, o Jigsaw tratou do seu ferimento e aceitou que o jogo o fez valorizar mais a sua vida, decidindo então ajudar o seu mentor nos próximos jogos. Ele então leva o Hoffman para o banheiro do seu jogo, o acorrenta e joga fora a serra para ele não se libertar, fechando a porta dizendo a famosa frase "Fim de jogo". Jogos Mortais, o final, é o mais trash da saga, muito inchado com várias coisas acontecendo em um curto tempo, ou juntarem a história do 7 e o 8 num só. O 3D não faz muito sentido, coisas jogadas na tela, os personagens são ruins, os policiais são muito burros, e a delegacia não tem nenhuma segurança, qualquer um pode invadir e matar todo mundo de lá. É o que tem a maior quantidade de mortes e a armadilha mais insana, com um grupo de racistas em que um deles está preso num carro e precisa se soltar antes que o carro se solte, matando todos os seus colegas, que é o que acontece. É o mais violento. Os efeitos ficaram estranhos. O sangue está com um tom rosa, por causa da censura. O Tobin Bell aparece de novo com o Jigsaw, mas numa cena só. O final eu acho bom por conectar tudo e fechar bem toda a saga. Mesmo o trash, ainda uma trecheira bem divertida e com uma boa finalização. Eu dou a ele então a nota 6. Nas bilheterias arrecadou 136 milhões, uma das mais altas, mas teve algumas críticas por alguns furos de roteiro e algumas coisas que não foram muito bem explicadas, mas era para ser o último, até que depois de um tempo eles tiveram a ideia de fazer um 8º filme, saindo em 2017, Jogos Mortais, Jigsaw, dirigido pelos irmãos Sprigg e escrito por Josh Stolberg e Peter Goldfinger, se passando uma década após a morte do John Kramer, em que a polícia encontra cadáveres de pessoas pela cidade que parecem se encaixar no modus operandi do Jigsaw. E a investigação é realizada pelos detetives Holloway e Hunt, que começam a suspeitar dos patologistas Logan e Eleanor.
Enquanto isso, 5 pessoas estão presas num celeiro, participando de um jogo. Quando começa, um deles que não consegue se soltar acaba morrendo. E na gravação do próprio Jigsaw, explica que todos pecaram e precisam então passar por testes para sobreviverem. 2 deles morrem, sobrando apenas mais 2. E encontram o Jigsaw, que está vivo, revelando que essa parte na verdade se passa no passado, que foi o primeiro jogo do Jigsaw, muito antes de conhecer o Hoffman, a Amanda e o Dr. Gordon. Ele dá um desafio para os dois, que acabam perdendo. E no tempo presente, o detetive Hunt tenta prender o Logan e a Eleanor pelos crimes, mas os dois o convencem que Halloween pode ser o novo assassino, e os deixa aí. Em fuga, são emboscados pelo Halloween, a Eleanor foge e o Halloween é drogado por outra pessoa, e acorda junto com o Logan, os dois com colares de lasers cortantes. E para se soltarem, os dois precisam confessar os próprios crimes. O Logan revela que rotulou erroneamente os raios-x do John há muitos anos atrás, fazendo com que o câncer não fosse diagnosticado. Mesmo confessando, ele acaba morrendo. E o Halloween confessa que deixa criminosos livres para ganho pessoal. E após essa confissão, o Logan se levanta, se revelando ser o novo assassino e o discípulo do Jigsaw. Porque no primeiro jogo de anos atrás, ele foi o homem que não conseguiu se soltar, mas antes de morrer, o John o salvou, o tornando o seu primeiro discípulo. Os corpos das pessoas que encontraram pelas cidades foi de criminosos que o Halloween soltou. Ele fez a mesma armadilha de celeiro para elas, e conseguiu enquadrar o Halloween como o principal suspeito de ser o novo assassino. E ele fez isso por vingança, porque um dos criminosos que o Halloween soltou acabou matando a esposa do Logan. Ele então ativa a coleira do Halloween e os lasers cortam a cabeça dele, terminando com a frase "Eu falo pelos mortos". E fim de filme. Jogos Mortais Jigsaw pra mim é o pior. Não faz sentido. Ele é confuso demais. Perto desse, os outros são muito fáceis de acompanhar. Colocando esse primeiro jogo que ninguém nunca ouviu falar, e essas primeiras vítimas ninguém nunca sentiu falta, e parece que todo mundo no país fez alguma coisa por John. Porque só pode. Uma das vítimas do celeiro foi responsável pela morte do sobrinho do John. O quê? E teve uma mulher que é a vizinha do John, que acabou sufocando o próprio bebê, acusando o próprio marido. Além de todo mundo do país ter feito algo com ele estava presente nos crimes de todo mundo do país. Ele sabe o que todo mundo fez. No tempo presente, a investigação é muito chata, o ritmo é bem arrastado às vezes, e esse plano de colocar um novo discípulo não funcionou. Podiam ter continuado com o Gordon, ele não é nem citado no filme. Ainda tem a violência, e claro que tem que ter, ainda tem bons efeitos, mas elas não estão tão criativas. Para as armadilhas acontecerem, as pessoas têm que estar no cantinho certo. E algumas ridículas como as coleiras de raio laser, que parece ficção científica. E o plot twist é horroroso, por isso dou a ele a nota 3. Nas bilheterias arrecadou 100 milhões, ainda deu muito dinheiro, e as críticas foram bem negativas, até dos fãs. E nesse ano, se tudo der certo, vai sair a 9ª parte, Os Jogos Mortais Espiral, filme com Chris Tucker e o Samuel L. Jackson. Resta esperar se vai ser uma boa sequência ou mais outra porcaria. Terminando, eu deixo aqui o ranking dos melhores e piores. O melhor pra mim é o 2 com nota 10, depois vem o primeiro com nota 9, o 3 com nota 8,5, o 6 com nota 7, o 4 com 6,5, o 7 com nota 6, o 5 com nota 5 e o Jigsaw com nota 3. Mas eu considero uma boa saga, até que é bem conectado mesmo com as forçações de barra, e vale a pena para quem é fã desse subgênero. Então é isso, espero que tenham gostado, deixem um like e se inscrevam se não forem inscritos ainda no canal, porque essa saga deu muito trabalho para se fazer, e até o próximo vídeo.